Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 15 de agosto de 2023, 11º dia consecutivo de queda para nossa bolsa, não só para a bolsa daqui do Brasil, mas hoje é um dia bem sangrento aí de bolsas vermelhas no mundo inteiro. E vamos falar do resumão do dia, né, minha gente? Bom, vamos lá. Dá para ver aqui? Dá. Bom, vamos lá, minha gente. Bolsas na Ásia fecham no negativo, principalmente motivadas aí pelos indicadores que saíram na China ontem à noite. Bom, ontem saiu uma bateria de indicadores econômicos por lá. Tivemos a coletiva de imprensa do Departamento de Estatística e os indicadores vieram péssimos. Produção industrial veio péssimo. Pior do que o esperado, pior do que o mês passado. Vendas no varejo vieram péssimas, pior do que o esperado, pior do que o mês passado. A taxa de desemprego subiu. E um ponto muito curioso, no mínimo curioso, né, minha gente, é em relação à taxa de desemprego. O Departamento de Estatística da China, ele sempre divulgava também a taxa de desemprego específica para jovens de 18 a 24 anos. E o último dado que a gente tem, que é o do mês passado, é de que essa taxa de desemprego, ela beirava, e na verdade ela superava os 20%. E bom, nessa última divulgação de ontem, eles resolveram não divulgar mais esse dado. Aparentemente a coisa lá está bem feia. Bom, então com esses indicadores péssimos que saíram por lá, o Banco Central da China, ele anunciou aí um corte de juros, tá, a fim de estimular a economia, mas esse corte de juros não fez nem cócegas nas bolsas, que acabaram fechando muito negativo. Inclusive um membro do Banco Central da China veio a público e falou, olha, não adianta somente o banco, assim, ele não falou com essas palavras, né, mas assim, ele insinuou que o governo da China, ele precisa soltar um pacote de estímulos fiscais, porque vamos lá, minha gente, como é que você pode estimular a economia de um país? Através de estímulos monetários, que está na mão de um banco central, então cortar os juros, compulsório, enfim, tudo que é monetário, tudo que diz respeito à moeda de um país. Então, existem ferramentas ali em que você pode atuar como banco central para estimular a economia. Existem estímulos fiscais, que são estímulos que quem faz é o governo do país, que aí são estímulos de incentivo a consumo, de crédito e etc, enfim, vários outros aí de certa forma, uma parte de assistencialismo, enfim, um apoio à economia. Então você tem estímulos que podem ser monetários feitos pelo Banco Central e estímulos fiscais que podem ser feitos pelo governo. Aí um membro do Banco Central chinês, ele vem a público e ele fala assim, olha, é necessário que o governo também faça parte dele, porque por enquanto a gente só escuta anúncios de estímulos monetários, né? Cortei os juros, beleza, o Banco Central da China foi lá e cortou os juros, mas cadê o governo estimulando a parte fiscal do país? Entendem? Então, isso não está acontecendo. E só cortar os juros não foi o suficiente, acabou deixando as bolsas no negativo lá na Ásia. Tá? Especificamente sobre o Nikkei, ó, a bolsa do Japão, só uma curiosidade aqui, saiu o PIB do Japão nessa madrugada também, e ele veio muito melhor do que o esperado. E ele acabou precificando muito mais essa motivação interna de lá do que o que está acontecendo com a China, ok? Bom, ainda agora aqui para commodities, tá dando para ver. Ainda agora aqui para commodities, minha gente, as commodities refletem essa fraqueza dos dados da China, tá? Por mais que o minério de ferro esteja no positivo aí, hoje de manhã ele estava muito mais positivo, tá? Ele acabou precificando aí o corte de juros do Banco Central chinês, mas ao longo do dia acabou devolvendo tudo e assim, essa cotação que vocês estão vendo aí agora, ela tá menor do que hoje de manhã. Tá, isso corrobora, inclusive, para a negatividade da Vale, né, cotada na nossa bolsa no dia de hoje. Então, temos, sim, um cenário de commodities no negativo, ok? Quando a gente vai para as bolsas aqui da Europa, minha gente, as bolsas da Europa também no negativo. Vamos lá. Primeiro, elas refletem essa negatividade desses dados péssimos que saíram da China, tá? E de nenhum anúncio de estímulo fiscal por parte do governo da China. Elas também refletem motivadores internos. Vamos lá. Primeiro vamos falar do Reino Unido, né, que a gente pode ver aqui, fecha com mais de 1% de queda no dia de hoje. Bom, saiu a taxa de desemprego lá do Reino Unido e apesar dela ter vindo maior, né, do que o último dado, do que o esperado, o que para controle de inflação é bom, quando você entra dentro do relatório e você esmiuça ali os dados, você vai perceber que a média salarial subiu. Então, por mais que a taxa de desemprego tenha subido, a média salarial subiu muito mais. Muito mais. Está, inclusive, a patamares históricos do Reino Unido. E, assim, as pessoas ganhando mais, muito mais, a níveis históricos, é uma informação inflacionária. Então, isso já precificou no Reino Unido mais altas de juros por lá, ok?
Quando a gente vai para a Alemanha soltou, não só a Alemanha como a Europa, soltou aí o índice ZEU, que é basicamente a confiança do consumidor de lá. Para quem tem dúvida sobre isso, lá na minha série de indicadores econômicos, assista o vídeo de confiança do consumidor que eu falo do índice ZEU também. Mas é uma outra métrica, mas busca medir a mesma coisa, tem a mesma intenção, o indicador. Ok? E eles vieram muito ruins, muito fora do esperado e tal, e isso acabou contaminando negativamente também as bolsas de toda a Europa. Ok? Além disso, também a Europa precifica os indicadores que saíram lá nos Estados Unidos, que corroboraram para a negatividade deles também. Então, vamos lá para os Estados Unidos. Então, aqui a gente consegue ver as bolsas dos Estados Unidos, né, minha gente? Todas bastante negativas. Bom, o que aconteceu por lá? Para começar, nós tivemos o indicador aí de vendas no varejo. E vendas no varejo, minha gente, veio muito forte, muito mais forte do que o que era esperado. A núcleo de vendas no varejo também, inclusive, e muito mais forte no acumulado de 12 meses, mais forte do que o mês passado. O que significa? Significa uma economia aquecida. É uma coisa que os economistas, assim, eles têm até um pouco de dificuldade de explicar, né? Porque, afinal de contas, nós estamos com uma economia, a economia americana, com mais de 5% de juros por lá, o que para os Estados Unidos é muita coisa, e ainda assim a economia segue firme e forte. E assim, geralmente, minha gente, os dados de vendas no varejo, posteriormente, eles vão começar a se refletir nos dados de PMI. Então, a gente pode ver nos próximos dados de PMI forte. É como se a economia americana ela estivesse numa nova onda de reaquecimento. E este reaquecimento é o quê? Inflacionário. E como é que combate a inflação? Subindo juros por lá, tá? Então, assim, o mercado, ele acreditava... ele acredita ainda, tá? Em sua maioria, na manutenção dos juros na próxima reunião de política monetária por lá, mas vendas no varejo foi meio que um balde de água fria nos investidores, tá? E se sobe os juros, as bolsas caem, porque você busca desaquecer a economia, ok? Então, isso daqui é reflexo da preocupação dos Estados Unidos em relação a mais altas de juros por lá. Além de vendas no varejo, nós tivemos o índice Empire State de atividade industrial que veio bem fraco, tá? Bem fraco. E também tivemos falas de membro do Banco Central lá dos Estados Unidos, que é o Khashoggi, e ele, enfim, trouxe as preocupações aí em relação à inflação, a esse reaquecimento, aos indicadores econômicos, etc. Enfim, foi assim, foi a cereja do bolo aí para que os Estados Unidos se mantivessem no campo negativo todo o dia. Então, os Estados Unidos, ele precifica, obviamente, o que aconteceu por lá, que eu comentei com vocês, a fraqueza dos dados da China, a falta de anúncio e posicionamento aí do governo chinês em relação a esses problemas, enfim, dia de negatividade total. Vale a reflexão aqui, minha gente, sobre o comportamento das bolsas, dos mercados no primeiro semestre deste ano e no segundo semestre desse ano. Está completamente diferente, né? Completamente diferente. Os investidores com muito mais cautela nesse segundo semestre, os investidores muito mais incertos do futuro de curto prazo, principalmente dos Estados Unidos e da China, tá? E isso está sendo colocado no preço dos ativos dos Estados Unidos, como vocês podem ver, da Europa, da China, e aqui, obviamente, não foi diferente. Então, vamos lá. Vamos falar aqui de Brasil. Por aqui tivemos bolsa no negativo, dólar no positivo, tá? Vamos lá. Dólar no positivo, minha gente, se vocês olharem aqui entre os emergentes, na cesta DX, né, entre os principais pares de países desenvolvidos, o dólar, de um modo geral, hoje está no positivo e aqui não foi diferente, tá? Vale lembrar, minha gente, que os estrangeiros nunca estiveram tão comprados em dólar aqui no Brasil antes na história da Bolsa Brasileira. Então, assim, eles estão realmente acreditando, já faz um bom tempo, assim, na alta do dólar aqui, é o que de fato a gente está assistindo, tá? Só para vocês terem noção, este mês eles já retiraram do Brasil pouco mais de 7 bilhões. Ainda no ano, o saldo é positivo, ou seja, tem mais dinheiro dentro do que o que eles já tiraram, mas de qualquer forma, a retirada de 7 bilhões de reais de capital estrangeiro do Brasil, óbvio que pesa na nossa bolsa, né? A nossa bolsa fica desmotivada aí para subir e pesa aí no nosso dólar, porque se eles tiram esse dinheiro do Brasil, eles fazem o quê? Vendem o real, né? Como se eles estivessem devolvendo o real pra gente, então eles vendem o real para pegar o dólar de volta, e aí o dólar sobe, entendeu? Então, no cenário de hoje aqui, nós tivemos, por movimentação, vamos lá, vamos por partes, por todas essas
movimentações e motivadores externos que eu comentei com vocês aqui, mas a gente é Brasil, né? A gente também tem os nossos motivadores internos. Então vamos lá. Primeiro deles, vamos falar de Brasília. Ontem à noite, numa entrevista que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, deu, ele acabou provocando uma desavença aí com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, tá? Por quê? Porque ele cita que a Câmara, ela tem um abuso, ela está abusando do seu poder e humilhando aí o Senado, isso nas palavras do Haddad, tá? A Câmara está abusando do seu poder aí, humilhando tanto o Senado quanto o Executivo do país. E que, aqui ó, eu até anotei aqui para vocês, e que parece que a gente vive um semi-parlamentarismo sem ter um primeiro-ministro, por conta desse poder todo aí da Câmara e barra Congresso, mas mais da Câmara, tá? Então isso gerou um desconforto gigante, um rompimento mesmo que temporário, né? Espera-se que seja temporário, inclusive, entre o ministro da Fazenda e o Fernando Haddad e o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, tá? Vale lembrar que o arcabouço fiscal estava para ser aprovado. Inclusive, o Arthur Lira foi no Twitter, se manifestou, se posicionou contra, todo o centrão se posicionou contra essa fala do Haddad. O Haddad teve que voltar a público para fazer uma nova coletiva de imprensa e se posicionar em relação a essa fala. Enfim, foi uma confusão danada no dia de ontem. Boa parte da confusão, o mercado já estava fechado e isso acabou entrando no preço no dia de hoje, tá? Vale lembrar que hoje, minha gente, o Arthur Lira a Câmara tinha uma reunião com o Ministério da Fazenda sobre o arcabouço fiscal. Lira foi lá e adiou a reunião. Aparentemente, essa reunião ficou postergada lá para segunda-feira. E nós estamos falando da pauta econômica do país. Então, assim, os investidores, o mercado ficam extremamente preocupados das consequências que essa briga, esse rompimento entre o ministro da Fazenda e a Câmara, considerando que o arcabouço fiscal precisa ser aprovado, possa estender, possa prolongar mais a questão fiscal do país. E nós estamos falando da questão fiscal do país. Não sabe do nível de preocupação, da importância da questão fiscal do país? Vai lá na minha série de mercado financeiro e assiste a aula 3. Tá bem explicadinho sobre esse tema lá, tá? Então, assim, esse adiamento da reunião foi pro preço da nossa bolsa hoje, que acabou fechando no negativo, fora toda a negatividade do mercado externo, tá? Ainda tivemos essa questão dessa briga entre o Lira e o Haddad, né? Esse desentendimento entre o Lira e o Haddad. Além disso, minha gente, ontem à noite o CEO da Eletrobras, ele renuncia e quem vai ocupar este cargo é um cara que ele era do Conselho Administrativo que vai ocupar a cadeira de CEO, tá? Há rumores no mercado de que o Ferreira, que era o CEO, que na verdade ele assumiu desde a privatização da Eletrobras, ele estava um pouco resistente em colocar várias cadeiras de governo lá, né? Encher o board da Eletrobras de membros do governo, entendeu? Então, assim, tiraram com ele para colocar alguém que vai conseguir fazer essa movimentação nas cadeirinhas, essa dança das cadeiras na Eletrobras. Só um parêntese aqui, nós tivemos um apagão em boa parte do Brasil no dia de hoje, que, minha gente, vocês são inteligentes. Nada tem a ver com a privatização da Eletrobras, né? Eu não vou me delongar sobre esse tema aqui porque é perda de tempo, assim, mas pelo amor de Deus, eu vi algumas pessoas no Twitter e tal falando sobre isso, que tem a ver, foi porque a Eletrobras foi privatizada, mas vale lembrar, eu sugiro que vocês busquem, para quem acredita nessa frase, que vocês busquem quantos apagões nós tivemos quando a Eletrobras era estatal. Tá, mas não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver com isso, mas de qualquer forma, essa troca de cadeiras da Eletrobras, ela é donada, né, no calar da noite aí, né, acabou fazendo preço e a Eletrobras caiu mais 3% no dia de hoje. Isso corrobora, a Eletrobras tem um peso ali no Ibov, por isso que eu tô comentando isso com vocês, porque isso também corrobora com a queda da nossa bolsa, tá? Bom, minha gente, por fim, no dia de hoje, logo pela manhã, a Petrobras anunciou, paralelo ao apagão, a Petrobras anunciou aí o aumento do preço de gasolina e de diesel. Eu venho comentando com vocês aqui, né, eu acho que no penúltimo resumão, sobre a preocupação da falta de diesel, do desabastecimento, dessa questão da Petrobras segurar os preços e as consequências que isso tem, né, no médio e longo prazo, né, e aí eles acabaram aumentando os preços no dia de hoje, tá? Esse aumento de preços trouxe alívio para os investidores,
tá? Que fez com que a Petrobras abrisse aí com 3% de alta, ou pouco mais do que isso, inclusive. Porém, minha gente, a negatividade do mundo, da China, os indicadores econômicos dos Estados Unidos, a confusão de Brasília apagou todo o brilho da Petrobras. E a Petrobras acabou devolvendo toda a alta e fechando ou levemente negativo, ou bem dentro da estabilidade, quase que no 0 a 0 no dia de hoje. Tá, então a Petrobras, que era meio que a única que estava segurando nossa bolsa aí no positivo, acabou entregando tudo com a negatividade ao longo do dia. Ela se ajustou ao contexto econômico, ao contexto macroeconômico de Brasil e do mundo, certo? Sim, vale lembrar que o aumento de combustíveis traz um alívio para a Petrobras como empresa, né, como empresa de capital aberto, porém, é uma questão inflacionária. O Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central Brasileiro, ele numa palestra que ele deu hoje, ele comentou que este aumento de hoje, ele deve ter um impacto aproximado de 0,4 pontos percentuais no nosso IPCA, e que a gente provavelmente vai ver esse impacto nos próximos dados, nos dados de agosto, que são divulgados em setembro, e setembro, que são divulgados em outubro, tá? Inclusive, vários bancos já estão num processo de revisar o IPCA do ano. Provavelmente veremos esta revisão no Boletim Focus da semana que vem, ok? Por isso que no Boletim Focus da semana que vem a gente vai ficar atento em relação a esse tema, ao IPCA, a inflação. Talvez a inflação e a taxa Selic, inclusive. Mesmo porque o dólar no patamar que está aqui também é inflacionário, né? E aí talvez as revisões da taxa Selic aí até o fim do ano possam ter impacto aí no Boletim Focus da semana que vem também, pra gente ficar atento, ok? Bom, no mais é isso, então tivemos nossa bolsa no negativo, por motivos externos que eu expliquei pra vocês, por motivos internos que eu também expliquei pra vocês, e o nosso dólar no positivo também. Positividade do dólar no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, tá? Mas nós temos os nossos fatores internos e os fatores externos, ok? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham aproveitado as movimentações para quem opera, e até o resumão de amanhã. Beijo!